Então, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos e após uma pequena pausa que nós fizemos, nós vamos retornar com o nosso ciclo de atualização em temas de saúde. Então, sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu queria agradecer a participação de todos nesses encontros, têm sido muito proveitosos, e agradecer mais uma vez, especialmente ao Cefó, pelo suporte e assistência que tem nos dado em todos esses encontros. A nossa convidada de hoje é a doutora Soraya Vasconcelos, a quem eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente por ter gentilmente aceito o nosso convite de ministrar essa palestra. A doutora Soraya, ela é médica formada pela ESCS, ela tem residência em cardiologia pelo ICDF, ela é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e é instrutora do SAMU. Ela hoje vai falar para a gente sobre suporte básico de vida e suporte avançado em cardiologia. Bom, a relevância desse tema está no fato de que o conhecimento dos procedimentos de um suporte básico de vida e a sua aplicação, elas são essenciais para manter uma vítima viva até a chegada de uma unidade especializada, ou seja, ela aumenta a chance de sobrevivência de uma pessoa. E o conhecimento dos procedimentos do suporte avançado, que é a etapa seguinte, também é essencial para estabilizar esse paciente, para manter a vida e para promover a recuperação. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Soraya. Antes, eu gostaria só de lembrar a todos para deixarem os telefones os microfones, desculpa, no mudo, e as perguntas poderão ser feitas, como sempre, ao final, pelo chat ou verbalmente, tá bom? Soraya, então, a palavra é sua. Boa noite, gente, e obrigada, doutora Luciana, pelo convite. É um prazer dar essa aula para vocês. É uma aula adaptada que eu trouxe do SAMU, que eu sou instrutora de suporte básico e suporte avançado, então eu vou dar aqui para vocês. A doutora Luciana me falou que tem médicos, enfermeiros, técnicos, era uma turma mais heterogênea, então eu trouxe o básico, do suporte básico e uma parte do avançado também, tá? Então, começando. Ixi, como é que passa aqui? Acho que é aqui, pronto. Falando um pouquinho da importância do tema, né? Por que estudar suporte básico e avançado de vida? Primeiramente, como a gente pode ver nesse gráfico, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo inteiro. Mais de 31% de mortes, dentre todas as causas, são de doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil, das 3 doenças cardiovasculares que mais matam são infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. E nesse outro gráfico aqui, a gente pode ver que o infarto agudo do miocárdio, mais de 50% é de morte pré-hospitalar, antes do paciente chegar a uma unidade de saúde. Então, para a gente ver a importância do suporte básico, é aí que a gente vai agir para manter o paciente vivo até um suporte avançado. A American Heart Association, ela faz um guideline, que é o ACLS. Esse guideline, ele é atualizado a cada 5 anos, e no final do ano passado, em agosto do ano passado, saiu a atualização de 2020. E ela sempre traz alguns elementos que levam à alta probabilidade de sobrevivência desse paciente que a gente está aplicando esse suporte, tanto básico quanto avançado, dele viver. Um dos principais elementos é o treinamento dos profissionais de saúde, que é o que a gente está fazendo agora, né, treinando. O segundo é o rápido reconhecimento da parada cardíaca. Isso é de fundamental importância, e muitos estudos mostram que se você está em dúvida que o paciente esteja parado, ele está desmaiado, você não sentiu o pulso, você não está vendo ele, o tórax expandir, ele respirar, você está em dúvida, é melhor você fazer uma massagem cardíaca em um paciente que de fato não esteja parado, você vai trazer menos malefício do que você não fazer nada num paciente que está parado. Então, é muito importante o rápido reconhecimento. Reconhecer o rápido, a administração imediata das manobras de massagem cardíaca de alta qualidade, que a gente vai aprender aqui hoje. Desfibrilar o mais breve possível, o ideal seria de 3 a 5 minutos, e depois os cuidados organizados pós-parada. Então, a gente vai abordar todos esses temas aqui na aula. Deixa eu passar aqui.
Que o ACLS de 2020 mostra para a gente? Que apesar dos avanços recentes que a gente teve, tanto de conhecimento mesmo, de evolução da medicina e de difusão desse conhecimento para todas as pessoas, inclusive leigas, menos de 40% dos adultos recebem as manobras de massagem cardíaca por leigos e menos de 12% têm um DEA aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência. O que não é tão aceitável, porque hoje em dia é obrigatório ter DEA em shopping center, estádio de futebol, academia. Então, assim, se o leigo ou se o profissional de saúde que estiver lá aplicando essa massagem cardíaca pedir por ajuda, chamar por um DEA, é mais fácil hoje em dia da gente encontrar. O ACLS traz essas cadeias de sobrevida e agora em 2020 aumentou mais um elo dessa cadeia de sobrevida, o sexto elo, antes eram 5. O sexto elo é esse último elo de recuperação. Então, aqui de cima, a gente tem a cadeia de sobrevida do intra-hospitalar. Então, o que é do intra-hospitalar? Reconhecimento e prevenção precoce do paciente. Então, viu que o paciente está grave, o paciente está entrando em choque, colocar ele numa sala vermelha, monitorizado, fazer a hidratação se for necessário, entrar com droga vasoativa se for preciso, né? Então, assim, vigiar esse paciente. Por que vigiar? Porque se ele evoluir para uma parada cardíaca, ter o rápido reconhecimento e acionar o serviço médico de emergência. Dentro do hospital, o serviço médico de emergência é o time de resposta rápida. Então, normalmente em emergências, a gente tem a equipe da emergência e essa equipe já está dividido. Quem que vai comprimir, quem que vai ficar na massagem, quem vai ser o líder daquele dia. Então, time de resposta rápida. Depois, aplicar manobras de reanimação, massagem cardíaca de alta qualidade, desfibrilar o mais rápido possível, cuidados pós-parada e agora o elo de recuperação. Por quê? A gente não quer só devolver a vida para esse paciente e deixar o paciente em estado vegetativo persistente, por exemplo. A gente quer devolver a vida do paciente e devolver esse paciente para a sociedade, recuperado. No ambiente extra-hospitalar, que é onde eu ajo mais com o SAMU, e talvez vocês também, quando estiverem na rua ou reconhecer alguém que entrou em parada cardíaca, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? O primeiro elo, acionar o serviço médico de emergência para chegar apoio, porque a gente vai começar só o suporte básico por enquanto. Depois fazer a manobra cardíaca de alta qualidade, a massagem cardíaca, desfibrilação o mais rápido possível. Então, hoje em dia, como é lei ter o desfibrilador em locais de grande circulação de pessoas, é fácil a gente conseguir um desfibrilador. Depois, chegou o suporte avançado, a ressuscitação avançada, depois cuidados pós-parada e recuperação também. E o que é o conceito de parada cardíaca, que tanto eu estou falando aqui? Então, a parada cardíaca é o cessar súbito da atividade elétrica e ou mecânica do coração. É um evento que ele antecede a morte biológica, que ele pode ocorrer tanto de forma súbita ou de forma progressiva, e é uma das situações de maior emergência clínica na medicina. E o suporte avançado, o que é? É um conjunto de procedimentos e manobras padronizadas que tem o intuito de reverter a parada cardíaca e objetivando não agravar as lesões pré-existentes ou levar a novas lesões do paciente. Eu digo que é neste momento que a gente faz a maior diferença no prognóstico do paciente, é no suporte básico. Se a gente fizer um suporte básico de qualidade, a gente vai manter vivo esse paciente até chegar ao suporte avançado. E quais são os critérios que a gente encontra um paciente que está em parada cardíaca e quais são os critérios que vai levar a gente não realizar as manobras? Então, em situações em que leva o risco do socorrista, aqui eu coloquei uma foto, um exemplo de um incêndio, ou explosão, ou uma rua muito movimentada. Então, a gente sempre tem que ver a segurança da cena antes da gente cuidar daquela pessoa, para, ao invés de ter um paciente em parada, não ter mais pessoas com risco à vida também naquele local, né? Outro fator que a gente não vai fazer a massagem cardíaca são em pacientes que têm sinais clínicos irreversíveis de morte. Por exemplo, um idoso que foi dormir bem, dormiu, e de manhã a família vê que ele está em parada. Liga para o serviço médico de emergência, ou eles avaliam. Às vezes a gente chega lá, o paciente já está duro, em rigor, né? Rigor mortis, ou já tem livor cadavérico. Então, nesses casos, a gente nem começa a massagem cardíaca,
porque o paciente já foi a óbito, ele não está em parada cardíaca, né? Outros casos mais dramáticos é decapitação, decomposição, logicamente a gente não vai começar. E tem um outro ponto que é limitação de intervenções. Quando isso acontece? Às vezes o paciente está em tratamento de câncer, ou ele tem uma doença que não tem cura, uma doença terminal, e ele já deixou acordado tanto com o médico quanto com os familiares que eles não vão querer ser reanimados, né? Então, quando tem essas limitações de intervenção, a gente também não vai fazer a massagem cardíaca, vai respeitar a vontade do familiar ou do paciente. E para a gente fazer bem as manobras, o ideal seria essa equipe de alta performance. O ACLS traz esse capítulo, né, de equipe de alta performance. O ideal para uma equipe de alta performance, né, o time de resposta rápida, seriam 6 pessoas. Porém, nem sempre a gente tem essas 6 pessoas. Eu dou um exemplo da minha ambulância, por exemplo. Somos 3 só. Então, a gente vai aqui para esse ladinho aqui, onde eu estou mostrando a setinha aqui. Quando chega a primeira pessoa, essa pessoa vai verificar se a cena está segura, vai verificar se a vítima está mesmo não responsiva, está em parada cardíaca e vai chamar por ajuda. Além de tudo isso ao mesmo tempo, além de chamar por ajuda, ela vai iniciar as compressões de alta qualidade. Chegou uma outra pessoa para ajudar, então um vai ficar na compressão e via aérea, e essa outra pessoa, na teoria, ela veio ajudar levando DEA, né? Isso que era o fundamental. Depois chegou uma terceira pessoa, um na compressão, outro no DEA, no monitor, e outro vai para a via aérea. E vai chegando mais pessoas, a gente vai encaixando. O ideal é chegar nessas 6 pessoas, que é uma equipe de alta performance, né? Então, essa equipe de alta performance, um ia ficar na compressão, outro no monitor desfibrilador, e essas 2 pessoas podem trocar de 2 em 2 minutos para não se cansarem. Outra pessoa fica na via aérea, uma pessoa contando o tempo, que é muito importante os tempos, e é muito importante a gente minimizar o tempo que não está comprimindo. Deixar de comprimir é muito ruim para o paciente. Outra pessoa vai ficar na medicação, preparando a medicação. E o líder, né? O líder é uma figura muito importante na parada cardíaca, tá? O líder nem sempre vai ser o médico, o líder vai ser aquele que está mais familiarizado com a parada cardíaca, né? E o que o líder ele vai fazer? Ele vai organizar o grupo, vai monitorar a ação de cada membro da equipe, vai dar assistência para cada membro da equipe, vai treinar a equipe, facilitar o entendimento e se concentrar no tratamento do paciente como um todo. Então, quem está na compressão vai se concentrar na compressão, na via aérea, e o líder ele vai tentar entender por que o paciente chegou na parada cardíaca, o que pode ser feito para reverter, né? E as outras pessoas, cada um se concentra na sua função. É muito importante a gente saber o material que a gente tem, né? Não sei se vocês têm o carrinho de parada, né? Mas se tiver o carrinho de parada, é importante a gente conhecer o tipo de monitor que tem, se é um monitor automático, semiautomático, ver as medicações que tem. No SAMU, a gente tem as bolsas de medicação, né? E se não tem o carrinho de parada, pelo menos saber onde fica o DEA, para quando precisar buscar o DEA, né? E saber trazer ajuda. E o que a gente vai fazer antes de comprimir? Então, primeiro, essa é a avaliação primária, a gente tem a primária e a secundária. Então, avaliar a segurança da cena, como eu já falei, né? Avaliar o nível de consciência. Então, como é que a gente vai fazer? Uma pessoa está desmaiada, né, no chão desmaiada, e a gente tem que ver se ela está consciente. Então, a gente vai encostar nos 2 ombros da pessoa ao mesmo tempo, até com força mesmo, e vai falar, Senhor, Senhor, ver se a pessoa responde. Se a pessoa não responde, se você é da área da saúde, você pode palpar o pulso. De preferência, um pulso carotídeo, você tem 5 a 10 segundos para palpar o pulso. Se você não é da área da saúde, você não precisa palpar o pulso. Tá? O ACLS diz que pessoas leigas, se a pessoa não estiver respondendo, já pode iniciar as massagens cardíacas. Então, vai chamar por ajuda, pedir o desfibrilador, o DEA, e só assim vai começar a comprimir. Tudo isso é muito rápido, né? Ver se está seguro, vê o nível de consciência, chama por ajuda e já começa a comprimir. A compressão é a mais importante. Desde 2010, saiu essa ordem de importância, que é uma ordem de sobrevida dos pacientes. Então, o mais importante é a circulação, por isso que a compressão é o mais importante. Depois vem a via aérea e depois a respiração, mnemônico CAB.
E o D? O D, ele vai ser o desfibrilador, ele vai ser o coringa. Então, assim, o D, assim que chegou o DEA, qualquer hora a gente vai parar para analisar o ritmo e ver em que ritmo o paciente está e se for um ritmo chocável, a gente vai chocar, tá? O DEA é o coringa. Então, aqui eu trouxe um gráfico para exemplificar para vocês. Ok, no primeiro, é um paciente que entrou em parada cardíaca, esse ritmo aqui é uma fibrilação ventricular. Ninguém fez nada para esse paciente. Chegou aqui mais ou menos 6 minutos, esse paciente degenerou da FV para uma assistolia. E aqui em quase 10 minutos chegou o desfibrilador. Então o paciente já não tem um ritmo chocável mais, né, a sistolia, e a chance de sobrevida desse paciente é muito pequena, quase 0%, digamos assim, né, 0 a 2%. Nesse segundo cenário, um paciente parou em fibrilação, alguém começou a massagem cardíaca o mais rápido possível, só que o DEA demorou muito para chegar. A sobrevida chega de 2 a 8%. Nesse terceiro cenário, o paciente em fibrilação, começou-se a massagem cardíaca o mais rápido possível, o DEA chegou em 6 minutos. Então, o paciente tem uma chance de sobrevida de 20%. E no cenário mais que ideal, que seria o ideal, é o paciente parar, rápido reconhecimento, já começar as manobras de massagem cardíaca e desfibrilação mais precoce possível, de 3 a 5 minutos. Aqui foi no 4º minuto. Então, se fizer tudo certinho, a sobrevida nem é tão alta assim, é 30%. Mas a gente pode mudar a história desse paciente, né? E a circulação, que é o mais importante. Vou começar agora com CAB. Então, na circulação, primeiro a gente vai identificar que esse paciente não tem pulso. Nós, profissionais de saúde, vamos palpar o pulso carotídeo, principalmente em ambiente extra-hospitalar. É um pulso central, é o pulso carotídeo, tá? Pulso femoral, pode palpar? Pode, porém, a pessoa tá no extra-hospitalar, tá no meio da rua, você ainda tem que abrir a calça, descer a calça desse paciente, ver se ele tem pulso femoral? Não, a gente vai no pulso carotídeo, tá? Então, a gente tem de 5 a 10 segundos para sentir esse pulso. Passando disso, a gente começa até a sentir a pulsação do nosso dedo. Então, se está em dúvida, é melhor começar as manobras de massagem cardíaca, tá? E onde a gente vai comprimir? Para o leigo, eu explico. Nesse osso que a gente tem no tórax, na parte inferior desse osso, entre os dois mamilos, você começa a massagem cardíaca. Para nós, profissionais de saúde, tem um lugar certinho da gente comprimir. Então, a gente vai achar o apêndice estifoide, 2 dedos acima do apêndice estifoide, ali no meio do externo. A gente vai usar a região hipotenar da nossa mão, vai entrelaçar as mãos e vamos comprimir. A gente vai comprimir com o cotovelo bem esticado, tá? Igual essa figura aqui. O ideal é a gente estar na altura do paciente. Então, se o paciente estiver no chão, a gente ajoelhar, tá? Se o paciente estiver numa maca, subir na escada, tá? E temos que comprimir com bastante força. Então, você pode ver aqui no bonequinho que os cotovelos estão esticados, ele está com as mãos entrelaçadas, dando o maior ponto de apoio na região hipotenar da nossa mão e fazendo bastante força. Por que a gente tem que fazer força? Porque a gente tem que comprimir esse tórax do paciente de 5 a 6 centímetros. Essa compressão, ela vai simular a sístole, que é a ejeção do sangue que está dentro do coração para o corpo. E principalmente para ele irrigar os órgãos nobres que a gente quer, que é o próprio coração e o cérebro. E quando a gente comprimiu, a gente tem que permitir a reexpansão do tórax. A gente não pode ficar descansando em cima do tórax desse paciente, porque permitir essa reexpansão é como se fosse a diástole. É o que a gente vai permitir que o sangue volte para dentro do coração, para o coração ficar cheio de sangue, para a gente comprimir de novo, para simular a sístole, para o sangue sair para os órgãos, né? Então, é muito importante que essa compressão seja feita de 5 a 6 centímetros e permita a reexpansão do tórax. Aqui eu vou colocar uma música, que é Stay Alive. Para quê? Para na hora que a gente vai fazendo a massagem, a gente às vezes vai pensar nessa música para ver a rapidez com que tem que ser feita essas compressões. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, a frequência das compressões tem que ser de 100 a 120 minutos. Nem pode ser menos, nem pode ser mais. Eu vou mostrar o estudo que chegou a essa conclusão. Então, a gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. Então, aqui eu estou falando das compressões de alta qualidade. E o que o ACLS mostra para a gente? O que o socorrista deve fazer? Tudo que eu falei aqui. Realizar as compressões torácicas com a frequência de 100 a 120 compressões por minuto,
comprimir com uma profundidade de pelo menos 5 centímetros, permitir o retorno total do tórax depois das compressões, minimizar as interrupções das compressões e ventilar adequadamente. Vou mostrar depois como que a gente ventila. A compressão manual, como eu falei para vocês, se a gente fizer com desempenho ótimo, ela não chega nem o que o nosso débito cardíaco normal, o nosso coração faz. Então, ela atinge cerca de 25% a 30% do fluxo normal. Desse fluxo, 10% a 20% mais ou menos do fluxo normal é para o coração e 30% a 40% do cérebro. Então, a gente tem que fazer uma compressão de alta qualidade. Foi tudo isso que eu falei com vocês. Com os cotovelos bem esticados, comprimido com bastante força. Por isso que a gente fala, tem que trocar quem está comprimido a cada 2 minutos. Não adianta a pessoa falar assim, eu faço academia, eu consigo comprimir um pouco mais. Mas tem que ser de alta qualidade. Então, é melhor trocar a pessoa que está comprimindo. Então, troca com a pessoa que está na desfibrilação, por exemplo, e depois destroca. Agora, vamos para a via aérea. Quando o paciente está em parada cardíaca, toda a musculatura do paciente fica relaxada. Inclusive a língua, que é um músculo. E a língua costuma cair aqui na orofaringe. E ela obstrui a passagem do ar. Então, quando o paciente está em parada cardíaca, além das compressões, a gente tem que fazer essa manobra de abertura de vias aéreas, que é a hiperextensão do pescoço e elevação do mento. A gente vai fazer essa manobra para desobstruir a via aérea, para passar o ar. Essa manobra ela deve ser feita apenas em pacientes que tiveram a parada cardíaca clínica. Se for um paciente que parou por causa traumática, para não piorar lesões da coluna cervical, a gente vai fazer a elevação da mandíbula, tá? Para também tentar desobstruir a via aérea, tentar elevar a língua desse paciente. Agora, a ventilação, a respiração. O ACLS fala aqui, no suporte básico, se a gente tiver os materiais para fazer a ventilação, a gente vai fazer a ventilação, lógico. Se a gente não tem esse material, estamos respaldados pela diretriz a não fazer a respiração boca a boca. A gente pode fazer só quando a gente se sentir confortável. Se a gente não se sentir confortável, a gente pode fazer só as compressões ininterruptamente, só comprimindo com compressões de alta qualidade, a cada 2 minutos trocando socorristas, até a chegada do suporte avançado para trazer o material. Porém, alguns lugares têm alguns materiais. Então, se a gente tiver o BVM, que a gente chama, né, que é o famoso AMBU, que é bolsa, que não está mostrando aqui, válvula, máscara, a gente vai acoplar esse mecanismo no paciente, ou se não a pessoa tiver uma máscara de soprar mesmo para fazer a respiração, a gente vai acoplar a face do paciente, vai fazer a ventilação durando 1 segundo, tem que ver a elevação do tórax, a expansão do tórax, tá? E vamos fazer 30 compressões para 2 ventilações. No suporte avançado, quando o paciente já estiver com a via aérea pega, a gente vai fazer as compressões ininterruptas e uma ventilação a cada 6 segundos. Como que a gente vai segurar essa máscara, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que hiperestender o pescoço. Então, a gente vai segurar essa máscara em C. Esse C é para acoplar bem a máscara à face do paciente, para ela ficar bem presa, para não sair ar em volta, tá? E vamos elevar o mento do paciente para hiperestender o pescoço, para desobstruir a língua, tirar a língua lá da orofaringe e poder ventilar bem esse paciente, tá? E quando a gente não consegue ventilar? A gente tem acesso às cânulas orofaringes, tá? Que também é chamada de Guedel, que ela é justamente para desobstruir aqui a língua da orofaringe e conseguir ventilar esse paciente, tá? Às vezes a gente não consegue porque o paciente é magro ou tem barba e não consegue acoplar direito a máscara, aí a gente pode fazer ventilação a 4 mãos. Uma pessoa vai segurar bem a máscara, acoplar bem a face do paciente, elevando o mento desse paciente, e uma outra pessoa vai ventilar. Ambuzar também, como a gente chama, né? Então, aqui eu trago o resumo do suporte básico de vida. Então, se a gente está na rua ou está no local de trabalho, ou até no pronto-socorro, encontrou um paciente que não está responsivo. A gente vai lá checar se o paciente está responsivo, senhor, vê se o paciente está respirando. Se ele não está respirando, ou se ele está com uma respiração agônica, que a gente chama de gasping, não responsivo, a gente vai chamar por ajuda o serviço médico de emergência e chamar para o desfibrilador o mais rápido possível e começar a massagem cardíaca. Massagem de alta qualidade. A massagem não pode ser nem tão rápida, tem que ser de 20
100 a 120 compressões por minuto, e uma massagem forte, né? Essa massagem, ela tem que comprimir de 5 a 6 centímetros o tórax do paciente e tem que permitir a reexpansão desse tórax. Chegou o DEA desfibrilador, a gente vai acoplar o DEA no paciente e o DEA vai verificar se é um ritmo chocável ou não chocável. Se for chocável, eu vou ensinar para vocês como mexe no DEA, ele vai mandar chocar, e se não for chocável, volta a massagem cardíaca, até o serviço avançado chegar, tá? Aqui é um estudo de 2015, que ele mostra da taxa de compressões cardíacas, né? Em relação à sobrevivência dos pacientes. Foi um estudo bem grande, com N de 10.371 pessoas, foi coletado do DEA, porque o DEA tem um mecanismo de feedback, de todas as paradas cardíacas que o DEA faz, ele tem esse mecanismo de feedback, e chegou-se a este gráfico. Então, o que esse gráfico mostra? Que os pacientes que foram submetidos a uma compressão cardíaca de 119 a 120 compressões por minuto, eles tiveram uma sobrevida maior do que os pacientes que foram submetidos a compressões abaixo desse valor, né, abaixo de 100, e teve uma sobrevida também maior do que os pacientes que foram submetidos a uma frequência de compressão acima de 120. Então, chegou-se a este valor mágico, né, que é compressões de 100 a 120 compressões por minuto, porque está associado a maior sobrevida. Sempre tem aquela pergunta, quem comprime melhor, o homem ou a mulher? Né, eu sei que vocês não vão conversar comigo, mas deixar aí vocês pensarem um pouquinho. Quem que vocês acham que comprime melhor? Eu posso dizer que quem comprime melhor, os estudos mostraram, esse estudo foi de 2008, que são os homens, tá? Por quê? Porque precisa de força, tá? E principalmente em paciente obeso. A gente tem que comprimir 5 a 6 centímetros, então precisa colocar força. Tem que comprimir com bastante força e tem que deixar a reexpansão do tórax, tá? Então, para compressão de alta qualidade, precisa de força. Aqui uma outra pergunta. Qual é a sobrevida das paradas cardíacas intra-hospitalares? Levando em consideração que o paciente está sendo monitorizado, que você ficou lá em cima do paciente na teoria, né? Que ele está em uma sala vermelha ou até mesmo na UTI. O que vocês acham que é a sobrevida? Eu posso dizer que é 18%, não é alta, né? Então, a gente tem que evitar de tudo para o paciente evoluir para uma parada cardíaca, né? É o que a gente tem que fazer. No extra-hospitalar é o que eu falei lá no início da aula. Pode variar tanto de 0 se ninguém fizer nada, quanto de 30 no melhor cenário, num paciente que foi uma parada presenciada e foi feito de tudo ali para ele, né? Porém, a taxa de sequelas ainda é bem alta, 20% dos pacientes que voltam ficam com sequelas neurológicas graves, e fazer uma massagem de alta qualidade é para a gente evitar isso, sequelas no nosso paciente. E a gente pode ver que 70% dos pacientes que param no extra-hospitalar é devido à doença arterial coronariana. Então, uma parada que a gente pode reverter, pode tratar com angioplastia e pode devolver a vida com alta qualidade para esse paciente. Então, por isso que é importante o suporte básico. Agora eu vou mostrar um pouquinho como funciona o DEA. O DEA é um aparelho muito simples, ele tem um botão só. Se vocês depois tiverem curiosidade de olhar, tá? No DEA aí de vocês. Então, e ele conversa com você, ele é interativo, né? O DEA, ele vem com uma aberturazinha aqui, dentro dessa abertura vai vir as pás, ele tem indicativos luminosos e direitinho onde a gente vai acoplar essa pá nele, dentro do DEA, tá? A pá, ele já vem com um desenho de onde a gente vai colar. Então, a gente vai colocar uma das pás na região infraclavicular direita, e a outra pá na região do ictus, que é mais ou menos quinta espaço intercostal, linha axilar anterior. Em crianças, a gente pode grudar a pá antero-posterior, né, na frente e atrás. E alguns cuidados de quando a gente for colar essa pá. Evitar encostar em tecido mamário, porque o tecido mamário é um tecido mais frágil, né, e a gente pode queimar o tecido mamário do paciente. Realizar a tricotomia. Eu sei que é muito difícil a gente fazer tricotomia, que é depilar o paciente, porém é importante, porque às vezes o paciente homem tem muito pelo, e aí a pá não consegue ficar em contato com a pele, fica assim voando no pelo. E a gente não consegue dar a energia necessária, o joule necessário para desfibrilar o paciente. Então, o que a gente fala assim que pode ser feito? Se tiver 2 pás adesivas, a gente cola a primeira, puxa, depila, depois cola uma segunda em cima.
é uma saída, tá? Se for um paciente que entrou em parada cardíaca vítima de afogamento, e ela tá toda molhada, a gente não precisa secar o paciente inteiro, a gente tem que secar pelo menos o tórax, né? O local onde a gente vai colocar as pás, tá em contato com as pás. E pacientes que têm marca-passo, a gente tem que respeitar uma distância de pelo menos 10 centímetros, 10 a 15 centímetros do marca-passo desse paciente, para a gente não chocar em cima do aparelho, para a gente não chocar em cima do aparelho, para... O bebê chorando. Para a gente não chocar em cima do aparelho, né, para não estragar o aparelho desse paciente, porque se ele tem um marca-passo, ele precisa dele, então depois que ele voltar da parada cardíaca, vai precisar. Aqui, então o DEA, ele tem um botão aqui, e ele funciona apertando esse botão. Ele tem uma inteligência artificial, então ele vai fazer o diagnóstico, se é um ritmo chocável ou não chocável, ele vai conversar com você, ele vai ter indicativos luminosos também, que ele vai falar. Então, quando ele vai analisar, ele fala, não toque no paciente, então vai todo mundo se afastar. E ele repete, não toque no paciente, analisando. Aí ele fala, choque indicado. Aí vai pedir para você apertar o botão, vai piscar o botão, ou choque não indicado, retornar nas massagens cardíacas. Então ele vai te orientando por voz, é muito fácil, as pessoas leigam, conseguem usar direitinho. E ele também serve como mecanismo de feedback, porque o local da gente comprimir, ele analisa se a gente está comprimindo com força e na velocidade. Então, ele conversa com você, ele fala, comprima mais rápido, se tiver a menos de 100 compressões por minuto. Ou ele fala, comprima mais forte, se você não estiver comprimindo com tanta força. Então, ele dá esse mecanismo de feedback, que é muito bom. Outra coisa, o DEA, ele dá choques bifásicos, né? E uma coisa ruim do DEA, um ponto negativo, é que ele não faz terapia de ressincronização e ele demora para analisar o ritmo. Por isso que no SAMU, quando a gente fala, vai uma equipe básica que tem o DEA, quando chega a avançada, que a gente leva o nosso monitor, a gente já troca o encaixezinho das pás do DEA e coloca no nosso monitor, para a gente analisar mais rápido possível, para minimizar o tempo que o paciente não está sendo massageado. Agora eu vou começar o suporte avançado, tá? Tudo isso, inclusive o DEA, ele faz parte do suporte básico. Por quê? Como eu falei no início da aula, o DEA, hoje em dia, a gente consegue, em locais de grande circulação, o DEA e fazer esse suporte básico usando ele. Agora a gente vai para o suporte avançado de vida. Então, o suporte avançado de vida, o que ele vai trazer de diferente, né, para o nosso paciente? Então, a gente vai trazer a monitorização e a desfibrilação manual. Porque o DEA, como eu falei para vocês, ele demora para analisar. Então, a gente vai ser mais rápido, mais eficaz, mais preciso, saber o ritmo direitinho que o paciente parou. A gente vai trazer o controle de vias aéreas, acesso venoso, que até então a gente não fez medicação nenhuma, a gente só comprimiu, fez as ventilações e deu choque em pacientes que foram indicados dar o choque. E com o suporte avançado, a gente vai fazer os diagnósticos diferenciais e alguns procedimentos que deem para fazer. Então, na via aérea, além da manobra de hiperextensão, como eu falei, a gente tem alguns dispositivos, o tubo orotraqueal, que é o padrão ouro, temos também combitubo, máscara laríngea e tubo laríngeo. No SAMU, a gente tem um núcleo que a gente dá esse treinamento para vocês, então eu estava até conversando com a Luciana, depois que poder ter de novo aulas presenciais, quem tiver interesse em fazer o treinamento com a via aérea, né, com os dispositivos supraglóticos, a gente vai fornecer isso para vocês. A intubação orotraqueal é um ato médico, então só o médico vai poder fazer a intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal é o padrão ouro, tá? E pelo tubo, se a gente não conseguiu ainda um acesso venoso, tem algumas medicações que a gente pode fazer. Tem o mnemônico anel, que a gente pode fazer atropina, naloxone, epinefrina e lidocaína. São todas medicações que pode fazer pelo tubo. Quando a gente for fazer medicação pelo tubo, a gente vai fazer uma dose 2 a 3 vezes maior do que seria a dose habitual venosa, seguida de uma solução fisiológica de 10 ml, um flushzinho, e vai ambusar um pouquinho para essa medicação chegar lá nos alvéolos, que é onde ela vai ser absorvida. E se a gente não consegue entubar? Tentou 1, 2 vezes e não está conseguindo entubar. A gente não precisa se desesperar, porque tem os dispositivos supraglóticos. Dos dispositivos supraglóticos, a gente tem o combitubo, precisa de treinamento para usar o combitubo, ele está até um pouco em desuso, que ele é mais complexozinho para se usar.
Mas a gente tem esses dois dispositivos que são mais simples de usar, que são o tubo laríngeo e a máscara laríngea. Também são considerados uma via aérea definitiva. A gente vai fazer compressões ininterruptas com uma ventilação a cada 6 segundos, e uma compressão a cada 6 segundos. E só que os dispositivos supraglóticos, eles não impedem a broncoaspiração. Então, não é para a gente deixar para o resto da vida. Conseguiu estabilizar aquele paciente, depois a gente troca pelo tubo, tá? E os dispositivos supraglóticos, o enfermeiro também pode manuseá-los, tá? Tem que ser uma pessoa treinada, e no SAMU a gente oferece esse curso para quem tiver interesse. Então, o outro fator, né, CAB, agora é a respiração. No suporte avançado, a gente vai trazer o suporte de oxigênio, que até então a gente estava lá na respiração boca a boca do básico. No avançado, a gente vai trazer a suplementação de oxigênio. Durante a parada cardíaca, a gente tem que oferecer oxigênio a 100%, tá? Para o nosso paciente. A gente vai avaliar também com capnógrafo, com aparelho de saturação, com oxímetro no dedo, para ver se a oximetria desse paciente. E a gente também tem um dispositivo chamado capnógrafo, que a gente acopla lá no tubo do paciente, e a gente vê uma onda de capnografia, quanto que o nosso pulmão está exalando de CO2. Isso também é um mecanismo de feedback para a gente ver se a massagem está boa ou ruim. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, tá? Sempre lembrar de fixar direitinho esse tubo para não ter risco dele soltar. E depois que a gente pegou a via aérea definitiva, né? Ou o tubo, ou os dispositivos supraglóticos avançada, a gente vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos e as massagens ininterruptas por 2 minutos. No suporte avançado, o que vai trazer de diferente? Vai trazer o ECG, que agora a gente vai monitorizar esse paciente, vai ver se o QRS dele está largo, tá estreito, como que tá, né? A gente vai trazer também a capnografia, que é uma avaliação da exalação de CO2, e vamos trazer drogas, né? Que eu vou falar de cada uma delas. Aqui a capnografia, ele serve como mecanismo de feedback. O capnógrafo é esse aparelhinho aqui que a gente liga, né, entre o tubo e o BVM, o AMBU, e aí ele vai dizer quanto de CO2 esse paciente está exalando. Então, aqui, essa figura é do ACLS. Um paciente que tem a exalação de CO2 abaixo de 12,5, quer dizer que a nossa massagem cardíaca não está efetiva. Ou troca a pessoa que está fazendo massagem, ou você põe mais força aí e faz uma massagem de mais alta qualidade. O que a gente pode ver, então, que esse paciente ele estava com uma massagem ineficaz, exalando CO2 12,5%, aí ou trocou de pessoa, a pessoa começou a fazer uma massagem de alta qualidade, e isso é muito bom para ter esse mecanismo de feedback, porque aí você faz uma massagem realmente que está gerando algum débito cardíaco para o paciente. E aí começou a exalar CO2 acima de 12,5, então quer dizer que a massagem está de alta qualidade, e logo esse paciente retornou à circulação espontânea. E como que a gente vê isso? Quando dá um salto de exalação de CO2, vai próximo ao normal, que é 35 a 45, então a gente vê que o paciente voltou. A desfibrilação, né? Além no suporte avançado, a gente tem um monitor, né? Então, o monitor ele é melhor do que o DEA, né? Digamos assim. E o que é essa fibrilação do coração que a gente tanto quer desfibrilar, né? A fibrilação é como se fosse uma convulsão do ventrículo. Então, vários focos do nosso ventrículo vai estar gerando um estímulo elétrico que não é capaz de fazer a contração. Então, o nosso ventrículo vai estar só tremulando, tá? A parte elétrica do nosso coração vai estar toda bugada, toda ruim, ele vai estar só tremulando. E a única maneira da gente reverter essa tremulação é desfibrilando esse paciente. Então, e a gente vai tentar devolver a vida desse paciente. Então, após 4 minutos de uma fibrilação, o miocárdio ele fica praticamente sem energia, que é o ATP, que é uma fonte vital de energia para o coração contrair. Então, as compressões de alta qualidade vai tentar restabelecer esse ATP e manter ele alto o mais tempo possível, até chegada de ajuda, até chegada do DEA. E a chance de se desfibrilar depois de uma massagem de alta qualidade é melhor. Tá? E se a gente desfibrilar o mais rápido possível, mais ATP esse coração vai ter e melhor a reversão dessa parada cardíaca, né? Para desfibrilar, a gente tem os desfibriladores implantáveis, né, que é o CDI. A gente tem o manual, que é esse aqui, esse monitor do ZOL, que é até o que a gente tem no SAMU. E a gente tem os semiautomáticos, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que os semiautomáticos, ele é muito bom
porque ele faz o diagnóstico do que o paciente parou. Se foi TV, se foi FV, se ele está em assistolia ou em AESP, e aí a pessoa aplica o choque quando só aperta o botão para aplicar o choque, ele é semiautomático. E os automáticos são DEA, tá? Aqui eu vou trazer um vídeo para vocês, é só para mostrar a importância da desfibrilação o mais precoce possível, tá? Esse vídeo é de uma corporação, é da parte administrativa do Corpo de Bombeiro. Esse paciente, ele já tem um CDI. Para o paciente colocar um CDI, tem uma diretriz inteira falando da indicação de colocar, tá? Então, não vou entrar nisso na aula, mas o paciente já tem um CDI para vocês verem que quanto mais rápido a gente desfibrilar o paciente, melhor. Ó, então, soltando o vídeo. Então, esse paciente começou a se sentir mal, ele viu que ele ficou, ele percebeu, né, que ele ficou taquicárdico, começou a passar mal, e aqui a gente vê no gráfico que ele começou a uma ATV, né, monomórfica. Então, ele desmaiou, porque ele ficou sem circulação sanguínea, até que o CDI dele deu choque, e aí, dando choque, revertendo a arritmia dele, né, que ele entrou em parada, ele recobrou rápido a consciência, não precisou nem de massagem cardíaca. E aí ele se levanta e sai andando, né? Aí ele tem que ir lá no Dr. Luiz Gustavo avaliar o CDI dele e ver o que aconteceu. Então, a desfibrilação, como é que a gente vai fazer? No aparelho manual, né? A gente vai ter as PAs. As PAs é melhor porque a gente consegue colocar uma força no tórax desse paciente, tem que colocar uma força de 13 a 15 quilos, mais ou menos. A gente tem que conhecer o aparelho que a gente tem, tá? Então, se for um aparelho monofásico, a gente vai dar um choque de 300 joules. Se for um paciente bifásico, normalmente 200 joules. A literatura fala que a gente pode dar o primeiro de 120 joules, ou o que o fabricante recomenda dar, e o próximo choque de 200 joules, tá? E aí, aí depende do fabricante. Mas se você não sabe, o fabricante dá logo 200 joules, desde o primeiro choque. A posição das PAs manuais vai ser a mesma posição do DEA, tá? Região infraclavicular direita e região de ictus, mais ou menos quinto espaço intercostal na linha axilar média. Anterior, desculpa, linha axilar anterior. Aqui é só um exemplo do monitor. E vou falar agora dos ritmos, tá? São 4 ritmos de parada cardíaca e é interessante a gente reconhecer esses ritmos. Se não conseguir fazer a diferenciação entre a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, pelo menos reconhecer que esses 2 ritmos são os ritmos que precisam de choque. São ritmos em que a atividade elétrica do coração está confusa, ele está taquicárdico, e está com um ritmo ruim, anárquico. Então, precisa do choque para resetar esse coração. E reconhecer os ritmos que não precisam de choque, que é a sistolia, que não tem atividade elétrica, o coração está com uma linha reta, ou atividade elétrica sem pulso, que o paciente às vezes tem até um ritmo sinusal ou um ritmo juncional, que a atividade elétrica do coração está organizada. Então, você não precisa dar choque em uma coisa que está organizada. Você só vai dar o choque quando estiver desorganizado. Então, o primeiro ritmo aqui que eu vou mostrar para vocês é o de fibrilação ventricular. Então, a atividade elétrica contrátil, ela cessa, o coração fica apenas tremulando, o débito cardíaco é 0, o paciente não tem pulso nem batimento. No eletro, quando a gente monitorizar esse paciente, a gente vai ver um ritmo irregular, sem onda P, sem QRS, sem onda T, a gente não vai conseguir identificar nada. Um ritmo bem irregular. Cerca de 85% das mortes súbitas são por fibrilação ventricular, tá? E antes da gente fechar que é fibrilação ventricular, às vezes a gente tem que descartar também que é um artefato monitor, que às vezes a gente vai analisar o ritmo e tem alguém lá encostando no peito do paciente, aí vai parecer que é esse ritmo aí. Então, quando for analisar, todo mundo tem que se afastar do paciente e analisar direitinho para descartar artefato, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um protocolo que a gente faz, que é o protocolo de checar capos, ganhos e derivações quando tiver na assistolia, que é justamente para a gente achar esse ritmo que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a fibrilação ventricular fina. Na fibrilação ventricular fina, você vê que o eletro, né, a faixa isoelétrica, ela fica quase isoelétrica, só que tem um pouquinho de atividade anárquica, né, desse coração. Então, a gente precisa, nesse caso aqui, desfibrilar. E atrás da fibrilação fina que a gente está quando a gente vai fazer aquele protocolo de linha reta na assistolia, tá? Então, é um ritmo chocável também. O paciente vai estar
com a parte elétrica toda errada, né, desconjuntada. Aqui, mostrando a taquicardia ventricular. Nesse gráfico aqui é uma taquicardia ventricular monomórfica, tá? Então, alguns pacientes que têm taquicardia ventricular, elas podem ter pulso. Então, quando a gente estiver diante do monitor de uma taquicardia ventricular, a gente tem sempre que checar o pulso, ver se o paciente está consciente. Se o paciente não estiver consciente, estiver com esse ritmo, então ele está com TV, e TV é um ritmo chocável, tá? A gente vai chocar. Aqui é a sistolia. Então, assim, a gente pode ver que, às vezes, você pode confundir. Às vezes não tem TV monomórfica, a TV é polimórfica. Então, a TV polimórfica é bem parecida aqui com a FV. Então, se você está em dúvida se é TV ou FV, não se preocupe, porque o tratamento é o mesmo. Você não vai estar fazendo nada de ruim ou de errado para o seu paciente. Então, você só tem que identificar que a parte elétrica está toda errada, está taquicárdico, está anárquico, o ritmo está irregular, e aí você choca o paciente. Ou o ritmo está até regular, mas taquicárdico, e aí você vê que é uma TV, então tem que chocar o paciente, tá? A gente tem que identificar isso. O próximo ritmo é o de assistolia. Na assistolia, a gente vai ter um traçado isoelétrico. Então, a gente sempre vai ter que fazer o diagnóstico com a fibrilação fina. Na assistolia, a gente não vai chocar o paciente. Por quê? Porque a parte elétrica não está errada. A parte elétrica nem tem parte elétrica, então ele está na linha reta. Então, a gente não vai chocar esse paciente. A gente vai procurar as causas dessa parada, que são 5H, 5Ts, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Quando a gente está diante de uma sistolia, a gente tem que fazer esse protocolo da linha reta, que também é chamado de cagada por algumas pessoas, né? Que é cabo, ganho e derivação. Ver se o cabo está conectado direitinho, checar as conexões, ver se o ganho do eletro tá um ganho bom, aumenta o ganho para 2 vezes, 3 vezes no monitor, tá? Lá no SAMU a gente também faz um treinamento com os monitores para vocês verem onde mexe cada coisinha dessa, e mudar as derivações também. Mudando as derivações, a gente consegue ver se realmente é uma linha reta ou se a gente está diante de uma FV fina, né? Outro ritmo é a atividade elétrica sem pulso. Esse ritmo também não é chocável, porque é um ritmo organizado, às vezes até um ritmo sinusal. Então, você não precisa chocar uma coisa que é organizada, você vai chocar quem está desorganizado. Então, sempre a gente vai checar o pulso na atividade elétrica sem pulso, para ver se o paciente está com pulso ou não, né? E tem que checar os 5Hs e 5Ts. Tá? Aqui é só uma tirinha mostrando que a atividade elétrica sem pulso degenerou para uma assistolia. E quais são os 5Hs e 5Ts, né, que a gente está diante da atividade elétrica sem pulso da sistolia? O que a gente tem que mudar, né? E por que os pacientes com atividade elétrica sem pulso e a sistolia evoluem, né, para essa parada cardíaca? Eu vou dar um exemplo aqui, como se fosse da hipovolemia. Digamos assim, a gente está com um idoso, esse idoso ele é institucionalizado, digamos que ele está na casa dele, esse idoso, e ele está acamado. Ele está com uma diarreia profusa, e o pessoal da casa saiu e não deixou água para ele. Então, ele está perdendo bastante líquido e eletrólitos pela diarreia e não está repondo, não está bebendo água. Então, a parte elétrica do coração dele está funcionando direitinho. Ele está lá com ritmo sinusal, funcionando, a parte elétrica bonitinha, mas ele está sem substrato. E aí, ele começa a ficar hipovolêmico, e ele entra em parada cardíaca. Provavelmente, em atividade elétrica sem pulso, com um ritmo elétrico organizado. Então, você não vai chocar um ritmo elétrico organizado. Você tem que fazer o quê? Dar volume. Por isso que o tratamento de hipovolemia é volume, reposição volêmica. Então, em atividade elétrica sem pulso e assistolia, você tem que ir atrás da causa, os 5Hs e os 5Ts. Em taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, você tem que chocar, porque é um ritmo elétrico, a parte elétrica que está ruim, está desorganizada. Então, se o paciente parou por hipóxia, é o que a gente está vendo nos pacientes COVID, pulmão muito inflamado e eles parando por hipóxia. O que a gente tem que fazer? Entubar esse paciente, oferecer uma ventilação a 100% de oxigênio, para tentar reverter essa parada. Se o paciente parou por acidose, vamos fazer bicarbonato nesse paciente, 1 ml por quilo de bicarbonato, a 8,4%. Se o paciente ele é dialítico e ele está com excesso de potássio, né, hipercalemia, ou ele tem hipocalemia, a gente vai corrigir esse eletrólito para ele voltar da parada. Se o paciente tem hipotermia, e é uma causa de parada, hipotermia, vamos fornecer aquecimento para esse paciente.
Se o paciente, agora os T's, né? Tem trombose da coronária, que é um infarto, a gente ou faz a trombólise desse infarto ou faz a angioplastia desse infarto, né? Para esse paciente voltar da parada cardíaca. Se foi TEP também a gente vai fazer trombólise, que é o infarto pulmonar, né? A gente vai fazer a trombólise e também uma reposição volêmica. Se o paciente parou por pneumotórax, tensão no tórax, que é o pneumotórax, vamos fazer a descompressão por punção. A diretriz agora do ATLS mudou. Antes, a punção do pneumotórax era aqui no segundo espaço intercostal, agora mudou, é no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. A gente vai fazer a punção para descomprimir esse tórax, até chegar o serviço avançado e drenar esse tórax. Se parou por tóxicos, foi alguém que tentou suicídio, com benzodiazepínicos, por exemplo, aí a gente vai tanto fazer reposição volêmica quanto o antídoto, flumazenil. Se foi um paciente que ele é drogadito e fez abuso de cocaína e parou por overdose de cocaína, a gente vai fazer o antídoto, que é o naloxone. Se foi um paciente que fez abuso de tricíclicos, amitriptilina, tentou suicídio, aí a gente vai fazer o antídoto, que é o bicarbonato, e assim por diante. E se foi tamponamento cardíaco, é uma pericardiocentese, que é uma punção um pouco mais complexa, que isso é a nível hospitalar mesmo que a gente faria. Tá? Então, é muito importante para o paciente que parou em AESP ou atividade elétrica sem pulso, identificar a causa para a gente tratar aquela causa específica. Já os pacientes em TV e FV, o tratamento é o choque. Agora, no suporte avançado, a gente vai trazer demais a infusão de drogas, né? O ideal é a gente infundir drogas na veia periférica, a não ser que o paciente já esteja internado e tenha um acesso central. Se tiver acesso central, melhor ainda. Mas na rua, no extra-hospitalar, pegar um acesso central, jamais, tá? E um paciente parado, parar a massagem para pegar um acesso central, jamais. Então, o padrão ouro na rua, né, no pré-hospitalar, é a veia periférica. Se não conseguir uma veia periférica, é a intraóssea, a gente tem um curso também de intraóssea, tá? E se não conseguiu nem veia periférica, nem intraóssea, fazer a medicação pelo tubo mesmo, tá? Naquele mnemônico anel. Então, quais drogas? A principal droga é a adrenalina, que a gente vai fazer no nosso paciente. A adrenalina e a epinefrina são a mesma droga, tá? Mas ela tem esses dois nomes, adrenalina e epinefrina, então não se confundam, tá? A adrenalina a gente vai fazer 1 miligrama, que é uma ampola intravenoso em bolos, a cada 3 a 5 minutos até o restabelecimento da circulação. Na parada cardíaca por TV e FV, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, como o paciente ele parou por uma desorganização da parte elétrica, a gente vai fazer adrenalina só se o paciente for refratário aos choques. Então, refratário ao segundo choque, a gente vai fazer a ampola de adrenalina. Uma a cada 3 a 5 minutos até o restabelecimento da circulação. Se o paciente parou em atividade elétrica sem pulso ou sistolia, além de investigar por que ele parou, os 5Hs e os 5Ts, a gente vai fazer a adrenalina assim que conseguir o acesso, tá? Porque nesse caso a gente não choca. Assim que a gente fizer a adrenalina em bolos, a gente tem que fazer um flush também de 10 a 20 ml de soro, tá? E elevar o membro desse paciente por 10 segundos mais ou menos, tá? Toda vez que fizer a medicação. Outra medicação que a gente vai fazer é a amiodarona. A amiodarona é uma medicação anti-arrítmica. Então, a gente vai fazer só em pacientes que têm a parte elétrica com arritmia. E quais são eles? Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. A gente vai fazer só em pacientes que foram refratários ao terceiro choque. Então, refratário ao primeiro choque, continua a massagem. Checa depois de 2 minutos, segundo choque. Refratário ao segundo choque, aí faz a adrenalina. Volta para massagem, checa de novo. Ainda precisa de outro choque, refratário ao terceiro choque, aí vai fazer a amiodarona. A amiodarona a gente vai fazer 300 miligramas em bolos, que são 2 ampolas em bolos, com flush de 10 a 20 ml e elevar o membro por 10 segundos. Depois a gente pode repetir a amiodarona, depois de 3 a 5 minutos, 150 miligramas, tá? Que é uma ampola. A lidocaína, né, a diretriz de 2020, entrou como uma alternativa da amiodarona. A lidocaína também é um antiarrítmico. Os dois são classe 2B, então eles estão ali iguais. Então você pode escolher na parada cardíaca se você quer que faça a amiodarona ou quer que faça a lidocaína. Eu prefiro a amiodarona, porque a amiodarona você faz um bolo com 2 ampolas, depois
No próximo ciclo você faz adrenalina, e no próximo ciclo, refratária ou depois de 3 a 5 minutos, aí você faz uma ampola de amiodarona. Já a lidocaína tem doses diferentes. Então, você vai fazer um ataque de 1 a 1,5 miligrama quilo em bolos. Depois, você repete de 5 a 10 minutos a dose de 0,5 a 0,75 miligrama quilo, num total de 3 miligramas quilo. É um pouquinho mais complicado de calcular. O sulfato de magnésio. A gente vai usar o sulfato de magnésio se o paciente parou por taquicardia ventricular polimórfica. Somente. A gente não vai fazer para todo mundo, tá? Por quê? Normalmente, quem tem a taquicardia ventricular polimórfica, a gente também chama torsade de Poix, que é torção das pontes, é porque o paciente está com hipomagnesemia, o magnésio baixo no corpo dele. Então, se o paciente está com magnésio baixo, a gente vai dar magnésio para esse paciente. Vai fazer uma dose de ataque de 1 a 2 gramas IV, diluída em 10 ml só, em bolos, tá? Para repor esse magnésio desse paciente. Aqui eu tenho um resumo de todo o suporte avançado para vocês. Eu vou falar rapidinho só para fixar na cabeça que a gente brinca que no ACLS o negócio entra por osmose, né? De tanta gente repetir. Então, rapidinho eu vou falar para vocês. Aqui no primeiro, aqui já é o suporte avançado, né? Já chegou com todo o material. Então, identificou que o paciente estava em parada, vai iniciar as manobras de reanimação. A manobra de reanimação tem que ser de alta qualidade. Comprimir com força, pelo menos comprimindo 5 centímetros do tórax desse paciente. Promover o retorno total e completo desse tórax. Comprimir rápido, de 100 a 120 compressões por minuto. Tem que minimizar o máximo possível, deixar de comprimir, né, o tórax desse paciente. Vamos fornecer oxigênio para esse paciente a 100%, evitar a hiperventilação. Se ele não está com a via aérea definitiva, 30 compressões para 2 ventilações. Se está com a via aérea definitiva, compressões ininterruptas por 2 minutos e depois uma ventilação a cada 6 segundos. Monitorizamos, né, com o nosso monitor e vimos o ritmo. É um ritmo chocável? É um ritmo onde a parte elétrica está desorganizada, que é fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular? Vamos aplicar o choque. Se o aparelho é bifásico, um choque de 200 joules. Monofásico, 300 joules. Depois volta às compressões. Mais 2 minutos comprimindo. Depois que comprimiu 2 minutos, checa novamente o ritmo. Se for um ritmo chocável, choque de novo. Depois do segundo choque, refratário ao segundo choque, aí a gente começa a adrenalina ou epinefrina. 1 miligrama, que é uma ampola, a cada 3 a 5 minutos. Depois, aí volta as compressões. Checa de novo o ritmo. O ritmo é chocável de novo, aí a gente dá o choque e já pode fazer o antiarrítmico, que é a amiodarona, refratário ao terceiro choque. E aí vai indo, tá? A amiodarona é o primeiro bolus de 300 miligramas, depois 150 miligramas. Já para esse outro braço da direita, checamos o ritmo desse paciente. O ritmo não é chocável. Então, o paciente não está com a parte elétrica ruim. A parte elétrica está ok. O que está pegando é outra coisa. Então, ele está ou a parte elétrica ISO, que é a sistolia, ou uma atividade elétrica sem pulso. Vamos pegar o acesso, providenciar o acesso mais rápido possível, iniciar a adrenalina ou epinefrina o mais rápido possível e repetir a cada 3 a 5 minutos, voltar às compressões. Mais 2 minutos de compressões, checa o ritmo de novo, tá? E pensar nas causas reversíveis, os 5Hs, hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, que é a acidose, hipohipercalemia, que é o distúrbio do potássio, e hipotermia. E os 5Ts, tensão no pneumotórax, que é o pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose coronariana, que é o infarto, e trombose pulmonar, que é o TEP. E na gestante? Essa aqui é só uma particularidade. Na gestante, tudo que eu falei, a gente vai fazer na gestante. Inclusive a mildarona, tá? Tudo, porque a gente está tentando salvar a vida dessa gestante. O que a gente vai fazer a mais? Se a paciente é gestante, alguém vai deslocar o útero dessa paciente da direita para a esquerda. Então, deslocar para a esquerda. Por quê? Aqui na direita passa uma veia muito importante, que é a veia cava, e ela vai ser responsável pelo retorno venoso do nosso sangue para o coração. Então, é importante que essa veia cava não esteja sendo comprimida pelo útero. Então, a gente vai fazer isso.
Essa aqui é uma literatura americana, né? E lá, eu tirei da CLS, lá eles falam para fazer a cesárea após morte após 5 minutos. Trabalho no SAMU já tem 9 anos, nunca vi ninguém fazer, tá bom? Mas eu tenho que falar aqui para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho dos cuidados pós-parada, é bem rapidinho, que também tem no ACLS esse capítulo, né? E a gente tem essa máxima. Quem tem pulso, tem pressão. Quem tem pressão, tem pulmão. E quem tem pulmão, tem saturação. Então, os cuidados pós-parada é basicamente para a gente monitorizar esse paciente. Então, o ideal de levar esse paciente é para cuidados intensivos, na terapia intensiva, onde ele vai estar sendo monitorizado, a cada 2 horas vai ter alguém lá checando os sinais vitais desse paciente, ficar em cima. Se ele está no extra-hospitalar, né, o SAMU vai levar esse paciente para o intra-hospitalar de ambulância, com a ambulância avançada, depois que a gente fez a estabilização do paciente, para não ter risco dele deteriorar durante o transporte. A intubação, como eu mostrei para vocês, não é prioritária, tá? No ACLS, o que é prioritário é massagem cardíaca de alta qualidade. Isso é que é prioritário. Então, muitas das vezes, a intubação vai ficar para os cuidados pós-parada, tá? E não tá errado, tá bom? Então, intubar e colocar o paciente em ventilação mecânica, pedir gasometria e colher todos os exames. A saturação do nosso paciente não precisa ser uma saturação de 100%, a gente tem que manter a saturação do paciente acima de 94%, então, guiado pela gasometria, a gente vai fornecer o oxigênio necessário para isso. Se o paciente volta hipotenso, e o que é hipotenso? Uma pressão sistólica abaixo de 90 ou uma pressão arterial média abaixo de 65. A gente pode fazer uma prova de volume para os pacientes que não tiverem congestos. Digamos, se o paciente ele tem insuficiência cardíaca e parou, e ele está todo edemaciado, então a gente não vai fazer prova de volume. Ou se o paciente parou por edema agudo de pulmão, também a gente vai fazer prova de volume. A gente vai fazer prova de volume quem está sequinho, tá? E não respondeu ao volume, aí a gente vai entrar com as drogas, noradrenalina ou epinefrina. Outro cuidado pós-parada é o controle direcionado de temperatura, tá? A gente não precisa fazer hipotermia desse paciente, a gente vai seguir uma temperatura X que aquele serviço tem e vai manter essa temperatura por 24 horas. Então, se o serviço propõe manter a temperatura do paciente 36 graus, a gente vai deixar em 36 graus por 24 horas. Esse controle direcionado de temperatura é para evitar danos neurológicos no paciente, né? Devolver qualidade de vida para o nosso paciente. Outros cuidados se o paciente parou por conta de síndrome coronariana, levar esse paciente para a hemodinâmica e tratar, né, essa coronária que foi obstruída e a culpada da causa. Muitos pacientes têm algumas lesões de anóxia cerebral, então eles têm crises convulsivas, e a gente tem que tentar abortar essas crises convulsivas. Então, muitas das vezes a gente tem que dentalizar esse paciente ou deixar com uma sedação bem profunda por até 72 horas, para depois começar a superficializar essa sedação e tentar acordar esse paciente, para tentar também evitar dano neurológico. Normoglicemia é muito importante, evitar tanto hipoglicemia, que é mais deletério para o cérebro, quanto hiperglicemia. Então, manter a glicemia abaixo de 180. E quando a gente vai terminar, né, os esforços, digamos que o paciente não voltou e que a gente está lá massageando, o suporte avançado chegou e a gente está fazendo tudo que está sendo possível e não está conseguindo. Voltando a falar, essa fonte é a fonte americana. Então, lá, né, o que eles falam, né? Se a parada cardíaca não foi presenciada por qualquer pessoa, na verdade, eles nem começam a fazer. Porque eles não sabem se a pessoa está parada há meia hora ou se ela está parada há 5 minutos. E que vai fazer uma diferença. Se ela está parada há meia hora e por um milagre de Deus ela volte, com certeza ela vai ficar em estado vegetativo persistente, com anóxia cerebral. Se ela estiver parada em 5 minutos, ela até poderia voltar, mas como ninguém presenciou, eles nem começam, tá? Se foi a pessoa parou, foi presenciado, mas ninguém fez nada. Então, o pessoal liga, tem aqui alguém parada. Por telefone, a gente do SAMU orienta a começar a massagem. Só que a gente chega lá e ninguém está fazendo nada. O pessoal está desesperado, de braço cruzado, não faz nada. Lá nos Estados Unidos também não começam. Não começam a massagear uma pessoa que ninguém está fazendo nada, porque o risco de sequela neurológica é muito grande, né? A ausência de retorno da circulação após os cuidados completos, então você fez tudo, a equipe já está exausta, já fez todos os procedimentos e o paciente não volta, também aí para, né, os esforços.
tá bom? E quando nenhum choque é aplicado, também para os esforços, depois de algum tempo. E depois que parou os esforços, né, que o paciente não volta, a gente tem que comunicar essa notícia para a família, né? Tem alguns protocolos de comunicação. A gente do SAMU é bem delicado a gente fazer isso, porque às vezes a gente, às vezes não, na maioria a maioria das vezes a gente conheceu a família naquele momento. Então tem alguns protocolos, tem o protocolo Spikes, o protocolo Beckman, o CLASS, e basicamente eles falam as mesmas coisas, esses protocolos. Então, sempre depois da parada, e a gente viu que o paciente faleceu, que a gente não vai retomar os esforços, a gente tem que chamar a família para um lugar reservado, tá? Muitas das vezes para no meio da rua, então eu chamo a família ali para dentro da ambulância. Então, sempre lembrar de levar a família para um lugar reservado, tá? Perguntar para a família se ela está entendendo o que está acontecendo, para o familiar, né? Se ele está entendendo o que está acontecendo, para você sentir mais ou menos qual é o nível de esclarecimento daquele familiar, né? E preparar ele, contar a história do paciente, por que o paciente chegou àquela parada cardíaca, né? Preparar ele para uma notícia ruim. Aí depois que você fez essa preparação, você dá a notícia ruim, né? Muitas das vezes os familiares recebem de supetão e começam a gritar, ou se não começam a chorar, você tem que dar um tempo para ele entender direito aquilo, digerir. Então, você fica, na maioria das vezes, a gente fica calado, esperando, né? Olhando para ele, até ele se sentir melhor, né? Às vezes sai gritando, às vezes fica só calado, chorando. E depois, quando passa essa parte de emoção mais forte, a gente tem sempre que falar com bastante empatia. Responder as perguntas se ele tem alguma dúvida, tirar todas as dúvidas, responder como é que vai ser aquilo agora, e depois propor algum plano de acompanhamento, ou psicológico, ou chamar um outro familiar que não esteja tão abalado para dar aquela ajuda, né? Comunicar a notícia também é bem difícil, tá? E faz parte do ACLS, é um dos capítulos. E é isso, gente. O sucesso do retorno da parada cardíaca depende da equipe, né? Uma pessoa sozinha não dá conta. Então, vocês veem que pelo menos uma equipe de alta qualidade seriam 6 pessoas, né? Então, tudo depende da equipe, tá? E é isso. Aí, eu tô aqui para tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem. Bom, tá ótimo. Nossa, Soraya, muitíssimo obrigada. Exposição brilhante, Ai, que extremamente bom. didática. Eu, particularmente, adorei a dica do Stay Alive. E só antes de abrir para as perguntas, dizer assim que esse protocolo, ele certamente nos trouxe uma grande contribuição, não só em termos de conhecimento, mas também para a gente poder elaborar o nosso POP, a nossa rotina. Você tocou em duas coisas interessantes, a questão da intoxicação. Em maio, no dia 13 de maio, nós vamos ter uma palestra sobre intoxicações e envenenamentos, então acho que vai ser interessante nesse sentido. E agora, dia 29, a gente vai ter uma palestra também com a psicóloga, que vai falar dos traumas psicológicos no serviço de urgência, e ela vai abordar essa questão, às vezes, de como você dá uma notícia ruim para o familiar. Isso é Então, muito importante. vai complementar aí essa questão da aula hoje do ACLS. Ai, Né? que bom, que bom. E é muito importante tanto para a família quanto para a gente, que a gente Sim, também sim, fica bem abalado, viu? Quando acontece exatamente. isso. Então, agora, vamos ver aqui, acho que o chat já está com umas perguntas. Vamos ver, ó, a Marília está dando os parabéns pela aula, Carol falando, aula perfeita, super didática, adorou a Ai, que música bom. também. A Marília está perguntando se a atropina não tem mais lugar na assistolia. Não tem mais lugar. Eita, eu tirei alguma coisa. Eu queria pôr um bate-papo. Acabou a apresentação. Aí, se você Tá. quiser, é só descompartilhar. Aí, Não, encerrar tá o ótimo. compartilhamento ali em Tá. segurança, Não, tá bom assim. tá bom? Então, Marília, né? Foi a Marília? Marília. A atropina, desde 2010, ela saiu do protocolo, tá? De parada cardíaca. Então, assim, se o paciente está bradicárdico, mas tem pulso, então ela serve para o tratamento de bradicardia. Mas parada cardíaca não se usa mais atropina. Ela saiu desde 2010 do protocolo. É só a adrenalina mesmo. Para atividade elétrica sem pulso, não assistolia, é só adrenalina. Tá? Bom.
A Fabrícia, que é a nossa enfermeira, está dando os parabéns para você, aula maravilhosa, e Denise, parabéns pela aula. Ana Cleia, obrigada, ótima aula. O Wagner, cardiologista, está dando os parabéns. A Carolina, clínica, ela está perguntando se na suspeita de intoxicação, quando não sabemos a droga utilizada, como proceder? Se a gente não sabe, a gente só vai seguir o protocolo da parada cardíaca, né? Então, se ele está parado, provavelmente intoxicação vai ser atividade elétrica sem pulso ou sistolia. Então, vamos fazer a massagem de alta qualidade, ventilação, e vamos fornecer só hidratação, porque a gente não sabe qual antídoto usar, porque a gente não sabe o que o paciente usou. Então, infelizmente, a chance dele voltar vai ser menor, mas é o que tem para fazer. Vai fazer só isso. Se a gente não sabe o que ele usou, não tem como sair dando tudo, entendeu? O Marcos Wesley, nosso enfermeiro da emergência, ele está perguntando se ainda existe aquela recomendação do protocolo de 2018 de compressões e ventilações assíncronas no suporte básico de vida. No suporte básico de vida, Marcos, foi o que eu falei para você. Você não é obrigatório a fazer a ventilação boca a boca, tá? Ele fala para você fazer as compressões ininterruptas se você não quiser fazer a ventilação boca a boca e esperar um suporte avançado. Em 2018, saiu mesmo de fazer essas ventilações assíncronas e vários estudos mostraram que não tinha tanta diferença. Porém, eu acho que eles não quiseram ousar em 2020, tá? Então, em 2020, está 30 compressões para 2 ventilações. Mas, realmente, nesse protocolo de 2018, que eu sempre estou atualizando a minha aula, que eu estou dando todo ano, essa aula teve mesmo de ter essas compressões assíncronas, mas esse de 2020 tá o mesmo padrão de 2015, 30 para 2, 30 para 2, tá bom? O Lúcio, nosso clínico, ele está dando parabéns pela brilhante apresentação, e a dúvida dele é se na parada cardiorrespiratória, na anafilaxia, a dose e a via de epinefrina mudam. Então, se ele entrou em parada cardíaca, provavelmente foi por edema de Globet, que foi por hipóxia, né? Algumas das vezes, né? Então, assim, nesse caso, a gente tenta entubar. Se não conseguir entubar pelo edema de glote, pode até fazer uma traqueostomia, uma cricostomia, tá? E a adrenalina é venosa mesmo, tá? Não faz a subcutânea da anafilaxia. Mas, assim, ao meu ver, a gente pode adaptar. Tem esse protocolo e não custa nada fazer uma subcutânea também, né? Para tentar salvar a vida desse paciente. Mas o ACLS não fala nada disso, tá? Ele fala para manter o protocolo deles, que é a adrenalina venosa, tá bom? Epinefrina venosa. Shirley, pneumologista, ela está perguntando se há limite no número de choques aplicados ao paciente em parada cardiorrespiratória chocável. Não tem, Shirley, não tem um número. Aí é até a equipe cansar. Às vezes você vai passar meia hora, uma hora lá reanimando e sempre indicando choque, você vai fazendo choque, e até a fadiga da equipe. Ou o paciente voltar, mas não tem um limite, não. Uhum. A Marília está fazendo uma consideração aqui, está dizendo que porque a atropina é um dos medicamentos que podem ser feitos no tubo, então Sim, só para pode. bradicardia, né? Isso, para bradicardia, isso mesmo. Uhum. Mais alguma pergunta? Algum colega que queira colocar, fazer alguma colocação, fazer mais alguma pergunta? Sim, a Fabrícia. Na emergência temos monitor semiautomático, DEA, e várias bolsas como no SAMU. Ah, bacana. Emergência da Câmara. Ah, é ótimo, muito bom. Mais alguém? Dá para seguir o protocolo direitinho. Dá para seguir o protocolo direitinho. Tomara que não tenha parada aí, né? Tomara que não precise utilizar, mas se precisar. E assim, agora vamos esperar que esse cenário atual da pandemia nos permita, se modifique para melhor e nos permita fazer o curso prático, né? O prático é muito bom, viu? A equipe lá que dá o curso prático é muito boa. Aí tem tanto de via aérea, de intubação, tem os bonecos para treinar intubação, dispositivos supraglóticos, pegar acesso intraósseo. De massagem, da própria massagem, que a gente acha que sabe fazer, mas chega lá, a gente vê que é mais difícil, né?
Então, é muito bom o curso. Quando puder, está de portas abertas. Obrigada, Soraya. A Marília está perguntando se a parada cardiorrespiratória for na rua ou no departamento médico. O que faz depois, em caso de insucesso? Então, é igual quando é morte em casa, na verdade. A gente tem que chamar o serviço de verificação de óbito, tá? Teve uma época que a gente do SAMU estava andando com a declaração de óbito na ambulância e a gente estava dando em alguns casos, quando a gente via que era morte natural. Quando é morte traumática ou acidente, isso aí vai tudo para o IML. Mas depois que o DF reimplantou o serviço de verificação de óbitos, o que a gente faz? Tanto quando é parada na rua ou na casa do paciente ou algum departamento. Tem que ter um profissional da saúde para atestar aquele óbito. Você não vai declarar, você só vai atestar. O paciente morreu 2 horas da tarde. Vai fazer aquele atestar, vai ligar para a Polícia Civil e vai informar a Polícia Civil, teve um óbito aqui, tarará, e a Polícia Civil vai mandar o serviço de declaração de óbito. Verificação de óbito, isso, SVO. Bom, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Soraya, muito obrigada pela palestra. Queria agradecer mais uma vez a todos também pela participação. E só lembrando que na próxima semana nós teremos a palestra de urgências psiquiátricas. O doutor Fabiano vai apresentar, tá bom? Então, uma boa noite a todos, um bom restinho de semana. Soraya, muito obrigada mais uma vez, tá? Nada. Tchau, tchau.